Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins e este é o programa Papo Marcado. Nessa edição, nós vamos tratar da ditadura e o sindicalismo. Nosso convidado é o sindicalista que viveu aquela época, Joaquim Miranda Sobrinho, que queremos agradecer a presença. Joaquim, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Ele é sindicalista, é secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e Minérios e Derivados de Petróleo, e que viveu bastante essa época, chamada época de chumbo, ou época de ditadura. 400 trabalhadores perseguidos pela ditadura e suas famílias receberam uma homenagem no último dia 1º em um evento organizado pelas centrais sindicais e pela Comissão Nacional da Verdade para marcar os 50 anos do golpe militar. São metalúrgicos, bancários, químicos, servidores e professores que, durante o regime, foram presos, torturados, caçados em suas funções sindicais ou demitidos. Um dos homenageados é de Osasco, Joaquim Miranda Sobrinho, atual secretário do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Derivados de Petróleo no estado de São Paulo, Cipetrol. O sindicalista natural de Porangaba, São Paulo, era metalúrgico da antiga Braseixos, que hoje é Everton Meritor, e diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco durante a greve das empresas aqui da cidade, principalmente metalúrgicas. Sua liderança na empresa e a tentativa de alastrar o movimento na Braseixos lhe rendeu a prisão e a tortura. Em 1987, ajudou a fundar o Cipetrol, que é o Sindicato dos Derivados, que ele é o secretário. Perguntas ao nosso convidado. Onde o senhor estava em 1968, quando foi parar naquela greve que entrou para a história, não só de Osasco, mas de toda a resistência à ditadura, meu caro Joaquim? Até às 10 horas da manhã do dia 17 de julho de 1968, eu estava aqui na antiga Braseixos, como já foi dito. Só que nesse dia começou a greve na Braseixos, a Cobrasma e outras empresas já tinham começado no dia 16 de julho, né? 68. E aí, depois das 10 horas da manhã, nós saímos da empresa e no dia 18 eu já estava no DOPS, morando no DOPS. Então é aí que eu estava. Eu era fiador de ferramenta na Braseixos. E então, em 1968, a partir do dia 17 de julho, a minha vida mudou bastante em função da greve que houve aqui no setor metalúrgico de Osasco. Eu sei que é um assunto que quem passou não gosta muito de se lembrar, o caso de ir para o DOPS, mas é importante o registro desses fatos, principalmente para aqueles que as pessoas mais jovens que conhecem apenas pelos livros. Em que momento o senhor foi preso e como foram as suas prisões, que ao que me consta foi mais de uma vez? Marcos, eu também quero cumprimentar, antes, já meio atrasado, cumprimentar você e quem estiver assistindo este programa,
cumprimentar também. Mas antes disso é preciso dizer que essas prisões se deram em 68 comigo, mas a partir de 1964, com o golpe civil-militar, já muitas pessoas haviam sido presas, caçadas, mortas, que a ditadura ela começou a existir a partir de abril de 1964. E também eu acho é complicado às vezes a gente tentar esclarecer alguma coisa, uma história distante e um assunto grande, mas as ditaduras, no entender aqui no Brasil e em outros países da América Latina, que houve mais ou menos na mesma época, ela teve origem depois da Segunda Guerra Mundial, depois do resultado da Segunda Guerra Mundial, onde o mundo ficou dividido entre União Soviética e o restante dos países capitalistas, ou seja, dos países socialistas e os países capitalistas. E como capitalismo e socialismo são regimes bastante opostos, é claro que os capitalistas trataram de se mexer e tentar brecar e até derrubar, como aconteceu, grande parte do sistema socialista existente. Então, a ditadura, basicamente, ela tem origem aí, apesar da Segunda Guerra ter terminado em 1945, mas depois de todo esse tempo, é claro que, como eu disse, os regimes capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, França e outros, eles trataram de se mobilizar e se organizar para brecar esse avanço da classe operária no mundo, né? Então, isso merece bastante estudo e um aprofundamento maior. A pergunta era como foi a prisão? Em que momento o senhor foi preso e como foram as suas prisões? Então, houve 3 prisões, não é? A primeira foi no dia 18 de julho de 1968 e, curiosamente, foi aqui na Igreja Santo Antônio, que hoje é a Catedral. Por que a Igreja Santo Antônio? Porque o sindicato já estava invadido pela repressão, pela polícia, pelo exército, sindicato metalúrgico, então a gente não podia se reunir mais lá para continuar o andamento da greve. E aí nós tínhamos combinado de se reunir na igreja, lá em algum espaço da Igreja Santo Antônio, não dentro da igreja exatamente, mas espaço lá nos fundos da igreja. E quando a gente chegou lá, a polícia já estava dentro do local e então essa foi a primeira prisão na Igreja Santo Antônio aqui em Osasco. Aqui em Osasco. A segunda, aí depois que a gente foi mandado embora da empresa, sem direito inclusive, aqui na Braseixos, eu e outros tantos, eu fui trabalhar no ABC. Eu entrei na Ford Willis, lá em São Bernardo. De lá, eu fui para a Volkswagen. Volkswagen? Lá em São Bernardo também. Também no ABC. Em São Bernardo também, em São Bernardo, na Volkswagen descobriram que eu era subversivo, né? Mandaram embora. Acusado subversivo, né? Não, não é acusado. De fato, eu era subversivo mesmo. E continuo subversivo. Porque se tem coisa errada ou tem necessidade de mudar, a subversão para mim é um sinônimo de busca de mudança para melhor em tudo. Então, para mim, subversão é isso. Não é bagunça, xingamento, não é
necessariamente machucar ninguém. Subversão é buscar o novo, para melhor, para o coletivo, para o país, para o mundo. Isso para mim é subversão. Tá. Eu acho que quem inventou a vacina contra a poliomielite, o SEIB, né? Vacina SEIB. É uma subversão boa e muito útil. Bom, mas voltando, entrei na Mercedes e aí no ano de mais ou menos 1972, o DOI-CODE, que era o serviço de repressão mais conhecido, com sede aqui na Rua Tutóia, né? Do lado do 2º Exército, foi me buscar lá na Mercedes-Benz, às 4h30 da tarde. Eu estava trabalhando, afiando ferramenta, e eles foram lá me buscar. O porquê que eles foram me buscar e como, também tem uma outra história. Ela é um pouco longa, eu acho difícil. E a terceira prisão foi também em São Bernardo, na Rua Marechal Deodoro. Eu estava na agência do INSS para receber auxílio-doença. E aí os homens foram lá novamente me buscar. E voltando um pouquinho, quando a gente fala de ditadura, viu, Marcos? Eu aprendi mais recentemente, por incrível que pareça, não foi uma ditadura unicamente militar, foi civil e militar. Sim. Porque os civis, uma parcela, participaram ativamente. A elite do país. A elite. E, de certa forma, conseguiram atrair uma parte dos militares, porque eu acho que nem todos os militares do Brasil participaram do golpe, claro que não. Uhum. Tirar a castanha, botar os militares, como o macaco fez, tirar a castanha com a mão do gato. Eles ficaram na miúda, a elite empresarial, do agronegócio, dos banqueiros, ficaram escondidinhos e botaram os militares para fazer o serviço. E é tão verdade que a White Martins colaborava com dinheiro, a Ultragaz colaborou com dinheiro, a Volkswagen, eles tinham uma ligação muito bem feita entre empresários e parte da sociedade civil, que a gente sabe, né? Para poder viabilizar a ditadura. Muito bem, Joaquim. Nós estamos nos aproximando aí do encerramento desse primeiro bloco. Eu gostaria de deixar uma pergunta aqui, logo para o bloco seguinte. Como agia o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações da Defesa Interna, o temido DOI-CODE? Essa pergunta você responder no próximo bloco. Voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Papo Marcado. Hoje com a presença do sindicalista Joaquim Miranda Sobrinho, que é secretário do Sindicato do Comércio e Derivados de Petróleo de Osasco e região. Nós havíamos feito uma pergunta no bloco anterior, que era como agia os órgãos de repressão, como, por exemplo, o Centro de Operações de Defesa Interna, o temido DOI-CODE, na comunicação entre si, nas perseguições, enfim. Se pudesse falar um pouco sobre esse assunto. Então, antes era chamado, um dos órgãos de repressão era chamado Operação Bandeirante. Depois eles aperfeiçoaram e criaram os chamados DOI-CODES. Aqui de São Paulo, como eu disse, fica na Rua Tutóia, número 927, se não me engano, aí vizinho do 2º Exército. E a função do DOI-CODE era basicamente de interrogar e de analisar relatórios dos interrogatórios que eram feitos através da tortura. Ninguém que passava pelo DOI-CODE não era torturado.
Não, eram Todos todos foram torturados. Todos foram A torturados. tortura básica era a cadeira do dragão, onde se senta, tem uns fios que ficam dando choque, inventado pelo próprio DOPS, essa cadeira, né? DOPS é o Departamento de Ordem e Política Social, que hoje não existe mais. Choque elétrico e a pior tortura de qualquer pessoa, em qualquer circunstância, é a tortura psicológica. O fato, a gente fala prisão, mas na verdade não era prisão. A prisão, assim, universalmente que se conhece, é aquela que é baseada no mandato judicial, onde o juiz autoriza Uma ordem de ordem prisão. de prisão, então em flagrante. Mas na ditadura não tinha nada disso. Era um sequestro. Era um sequestro. E o sequestro, acho que mesmo quem nunca foi sequestrado consegue imaginar o que é. Ficar sozinho, sabendo que a morte está ali pertinho, a qualquer dia, a qualquer hora da noite. Então, esse tipo de tortura, dessa expectativa, esse tipo de coisa é a pior de todas. Os órgãos que deveriam fazer a segurança da população promoviam o sequestro. Sequestro, não tem dúvida, era um sequestro mesmo. Agora, você disse... Então, o DOI-CODE daqui de São Paulo, pelo que eu sei, eram 3 equipes, A, B e C, e com aproximadamente 100 pessoas cada equipe. Tinha uma equipe de interrogatório, uma equipe da tortura mesmo, que fazia a tortura, tinha equipe de busca, equipe de análise de informações, então eles eram muito bem organizados, inclusive com treinamento dado por forças externas dos Estados Unidos. E isso há muito tempo eles já tinham esse treinamento e vinham se preparando para isso. Agora, eu queria talvez sair um pouquinho do que se perguntou. Quando mataram o Vladimir Herzog, o jornalista, que é um caso bastante conhecido... Da TV Cultura, Canal 2. Da TV Cultura, sim. Teve um ato ecumênico na Igreja da Sé, na Catedral da Sé. Sim. E lá estava o Dom Paulo, tinha diversas religiões participando do ato ecumênico. Eram milhares de pessoas. E nessa época, na fala do Dom Paulo, uma das coisas que ele falou, eu vou ler aqui, que eu não consigo gravar, Dom Paulo disse: quem tira a vida do semelhante torna-se maldito na memória dos homens e no julgamento de Deus. Torna-se maldito quem tira a vida do semelhante. E aí, o que eu sei é que, principalmente o pessoal do DOPS e o Fleury, que era um dos chefes da tortura, o delegado Fleury, morto no dia 1º de maio, acho que de 1983, eles começaram a ficar preocupados com isso, os caras da repressão, com essa fala do Dom Paulo. Eles ficaram com medo. E eu não digo que não dá para afirmar isso, mas muitos caras da repressão, dos cabeças, morreram também de uma forma muito estranha. Um dos chefes e fundador do DOI-CODE aqui em São Paulo se matou no Forte Itaipu, em Santos. Outros com pequeno ferimento, virou câncer, cirurgia simples, virou câncer e morreu. Então, tem mais de uma dezena, acho que que eu saiba, uns 40 dos chefes da tortura que morreram de forma bastante estranha num certo período. Estranha, assim, quer dizer, com coisas que aparentemente não deveria levar à morte. Que não seria normal. Não seria normal. De todo jeito, fica para reflexão essa questão. Interessante, né? Levaram a vida de bastante gente e acabaram morrendo também em circunstâncias não as melhores. Família também deles, filho, mulher, tiveram acidentes, coisas não muito explicadas. A própria morte do Fleury até hoje, né? A morte do Fleury no barco continua lá como um mistério, né? Acho que ele caiu, bateu a cabeça no barco e morreu naquele dia. Bom, o Fleury, só rapidinho, o Fleury já era para ter sido morto
na França, uma vez que ele foi acompanhar um dos presidentes, não sei se foi o Costa Silva, tinha um grupo armado aqui do Brasil que estava organizado para matar ele lá, mas não deu certo. Então, mas agora vamos a uma outra pergunta. Você acha que o sindicalismo vive um momento de crise, um momento de ascensão? Qual a sua opinião a respeito do movimento sindicalista no Brasil? Essa pergunta é difícil. A conjuntura política e econômica do mundo hoje é outra, né? É outra, e tão cheia de acontecimentos e tão rápidos. O que eu acho que o sindicalismo, de um modo geral, não acompanha essas mudanças e que algumas mudanças vieram para pior, até no movimento operário, como a terceirização do serviço, que inclusive a terceirização conseguiu diminuir a força dos sindicatos e muito, muito, muito. E também não é por acaso que veio essa terceirização. Então, é uma das coisas que fez. E acho que a geração de 68 era mais entusiasta do que a de hoje. Tinha mais ânimo. Mais garra. Tinha mais garra. Isso também influi. Você acha que era mais fácil formar militantes naquela época do que agora? Era mais fácil. Era mais fácil porque o fato da gente ter muitas necessidades básicas não atendidas leva as pessoas a se mexer, principalmente quando tem uma liderança para animar. E hoje, não sei se o exemplo serve, mas você vai mesmo numa casa de gente até bem pobre, onde tem um quartinho lá onde está cheio de brinquedos das crianças que nem são usados. Enquanto quando nasci lá em Porangaba, eu ia na escola descalço, na cidade, não tinha dinheiro para comprar um pãozinho. E os brinquedos eram as próprias pessoas que faziam, A gente mesmo fazia o peão, o carrinho com as rodinhas de lá. Então, eu acho que hoje tem muito jovem e muitas crianças também que não sabem muito como era antes. E acho que principalmente depois do governo Lula aí, é evidente que muita coisa melhorou. Isso não é questão de paixão falar isso, porque futebol é paixão, mas política eu acho que não é paixão. Política para mim é racionalização das coisas. O exemplo, o nível de desemprego que temos é baixíssimo. 5%, então, 4 e pouco por cento, isso, o emprego é a vida de uma pessoa, ainda que ganhe pouco. Então a população pode comprar muito mais, melhorou a vida da população. Agora eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre as principais bandeiras daquela época que ainda não foram, vamos dizer, resolvidas, estão na ordem do dia do movimento, os movimentos sociais, como a reforma agrária, a reforma urbana, reforma tributária, reforma bancária, enfim. Agora, a política, né? Mais recente, a política. Acha que um dia poderemos obter essas vitórias, empunhar novas bandeiras? Quais lutas o senhor acrescentaria a essas? As bandeiras das centrais sindicais, nosso sindicato é afiliado a uma central sindical, e hoje a maioria dos sindicatos são filiados às centrais. Então, ainda que muitas vezes teoricamente, os sindicatos seguem a orientação da central a que pertence. De maneira unificada, as centrais existentes hoje no Brasil, que eu me lembro, estão com 2 bandeiras. Das 40 horas semanal e do fim do fator previdenciário. De 44 para 40 horas semanais. De 44 para 40. Sim. E esse fator previdenciário que existe, que foi criado no tempo do Fernando Henrique, né? Sim. De saudosa memória, né? Então, essas são 2 bandeiras das principais do momento. Que dificulta a aposentadoria. Diminui a aposentadoria, né? Os recursos. E muito. Então, essas são as principais bandeiras. Nós
estamos nos aproximando do final, eu gostaria que você pudesse falar um pouco o que você gostaria de transmitir, mensagem, principalmente para os jovens que agora terão, né, assumem um papel de conduzir, ou assumirão de conduzir os destinos do país, da nossa região. Se você tiver alguma sugestão, fique em aberto e fica aí para as últimas considerações que você possa fazer. Eu entendo que a mensagem só pode ser uma. Quem não participa de nada, que sai de manhã para trabalhar duro, pega o trem, o ônibus, duramente, homem, mulher, jovem, velho, e pensa que está tudo resolvido, está enganado. Quem pensa que chegando lá no dia de votar também, você é deputado, botou lá, digitou lá 4, 5 números, está tudo resolvido. Não está. Tem que ter participação no bairro, na fábrica, na igreja, no sindicato. Participação. Sem participação popular, nada muda significativamente. Nada, nada. A participação com o objetivo de mudança, coletivas. De melhorar. De melhorar, claro. A vida do povo. Como eu disse, no bairro, na fábrica, na igreja, no sindicato, onde estiver, no escritório. Quem pensar que a gente nasceu, por exemplo, a pessoa levanta, vai trabalhar, almoça, arroz, feijão, ovo, carne moída, tal. Isso aí qualquer animal irracional faz. E também vive. Mas nós, ser humano, nós temos que estar num outro patamar. Além de comer e viver, ter filho, ter uma casa para morar, nós temos que ter uma participação, que eu chamo de participação política. Política na vida, no lugar que a gente vive, de preferência. Participação, conhecer a história, estudar, aglutinar pessoas, reunir, onde é possível, para conversar sobre a vida. Para mim, política é falar da vida. Muito bem. Política é falar da vida. Não quer dizer bater palma para esse, aquele candidato. Agradeço a sua participação, Joaquim. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. E a você que nos acompanhou até o momento, muito obrigado pela atenção.